Fala pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez conversando com um dos nossos convidados. Esta vez é com a nossa convidada Sandra Mara Fernandes, ok? Ela é uma contadora no Brasil e ela está agora em parceria comigo fazendo impostos de renda para você que mora aqui nos Estados Unidos, fazer o seu imposto de renda lá no Brasil. No passado, aí por 2009, 2010, a Sandra trabalhou aqui conosco, aqui nos Estados Unidos, nos ajudando a fazer imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, ela não só é capacitada para fazer aqui, quanto lá no Brasil, o que já tem uma carreira de mais de 20 anos como contadora no Brasil, certo? Então, Sandra, gostaríamos de dar, em primeiro lugar, o nosso agradecimento, nosso muito obrigado por você ter aí aceitado esse desafio de poder fazer o imposto de renda para essas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, né? E muitas vezes se perguntam onde eu vou, quem é que pode me ajudar no Brasil? Aqui nos Estados Unidos eles sabem que podem contar comigo, porém lá no Brasil eu não faço imposto de renda no Brasil. Tem umas razões para não fazer, apesar de ter se formado no Brasil, mas depois de um tempo eu parei de fazer imposto de renda lá, que só me dava dor de cabeça. Então, tenho agora uma pessoa aí que é capacitada e experiente do Brasil para poder nos ajudar. Mas, sem mais delongas, gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre você. Conta para nós. Boa noite, Nivaldo. Eu que agradeço. É uma satisfação, né? Depois de 15 anos, voltar a trabalharmos juntos, em relação ao imposto de renda. Na verdade, eu sou contadora formada, mas eu tenho especialização, em direito tributário. Eu sou uma especialista tributária aqui no Brasil. Uhum. Você deixou de fazer, provavelmente, é porque a legislação aqui é muito diferente daí. Nós temos muitas alterações todos os anos, em outros impostos, as alterações até são em períodos menores, né? De um mês para o outro, às vezes. Mas em relação ao imposto de renda, nós temos, varia anualmente eles fazem algumas atualizações, digamos assim. E hoje, é, nós temos a obrigação a obrigação de entregar a declaração aqui, não é como dos Estados Unidos, né? Não é no dia 15 de abril? Não é 15 de abril, era 30 de abril. Por muitos e muitos anos foi 30 de abril. E com a pandemia, eles estenderam para 31 de maio, e a partir daí nós temos tido sempre 31 de maio. Os prazos dos últimos anos agora foi 31 de maio. E não tínhamos, postergações, né? Às vezes eles estendem esse prazo. Não, a gente temos até o dia 31 de maio. Nos últimos anos, Olha só, então temos alguns 30. dias ainda aí. O pessoal que não fez ainda pode fazer sem precisar estar atrasado, né? Pode, pode. Aqui a gente não tem também a extensão, né? Como você faz muito aí nos Estados Unidos, nós não temos. Então, o prazo para entrega para não ter a multa é 31 de maio. Sério mesmo? Não tem motivo ou razão para estender? Não, nós não temos a extensão. Aqui nós temos a retificadora. Então, nós entregamos a declaração e depois nós fazemos a retificadora. Que Agora, se seria o você amend não. return aqui para nós, né? A correção depois de ter enviado. Isso é a correção. Mas você não fica livre do pagamento da multa. Bom, aqui também, apesar de você mandar a extensão, você mesmo assim a, você tem que pagar, no caso, se dever alguma coisa, no prazo do vencimento, que seria, no caso, abril 15. Mas me fala outra coisa aqui. Eu quero saber o seguinte: o pessoal que mora aqui precisa fazer um imposto de renda no Brasil. Existe separação, digamos, um imposto mais simples, mais complexo e tal? Porque uma das coisas que eu fazia quando fazia imposto no Brasil, e depois eu comecei a me distanciar, porque eu achava ridículo aquele negócio de reportar o carro, reportar a propriedade. Meu, se o governo já sabe que você tem um carro e tem uma propriedade, para que reportar no imposto de renda? Não faz sentido, porque é imposto da renda, não do que você tem. Não é imposto para declarar o que eu tenho. Não, é o imposto de declarar o que eu ganhei, a minha renda. Imposto de renda. E por isso foi uma das coisas que eu disse, caramba, não quero mais saber desse negócio do Brasil.
Mas tem aí, inclusive, isto, né? Como é Tem, que, como é que funciona? nós temos a declaração, uma parte da declaração é a declaração de bens e direitos. Por que que eles exigem isso? Porque na verdade, eles trabalham em relação ao quanto o teu patrimônio aumentou e de onde veio essa receita para aumentar o patrimônio que você tem. Por exemplo, você vai dizer que ganhou mil reais aqui, né? Fazendo um exemplo Por aqui. mês, vamos supor. Na verdade, não, R$ 1.000 não daria, daria 30 mil, que você ganha 10 mil por mês, né? Você ganhou R$ 120.000 no ano, digamos Ok. assim. Aí você ganhou 120, mas você tinha uma casa de 100 mil e comprou uma casa de 500 mil. Como você vai declarar uma casa de 500 mil? E por que que eu tenho que colocar na minha declaração? Porque quem vendeu para mim tem que declarar. Então, obrigatoriamente, eu tenho que declarar que eu comprei. Quem vendeu, declara e eu declaro que eu comprei. E aí que ele vai Ok, ver, ué, mas como mas que espera ele aí. Aqui ganhou? nos Estados Unidos também. Por exemplo, se você compra uma casa, você vai declarar a compra da casa, vai dizer que ganhou ou não precisa. Mas a pessoa que vendeu, ela vai ter que declarar. Por quê? Porque um dia ela comprou aquela casa. Se ela está vendendo, é porque ela adquiriu. Se ela adquiriu, vamos supor, ela adquiriu por 100, está vendendo por 200 ou 300, que seja. Então ela tem que mostrar que teve um lucro, o que faz sentido. Eu tive renda, ou seja, vendi produto ou prestei serviço, tive uma renda. Aquela renda eu estou declarando. Comprei minha casa por 100, vendi por 250, tive um lucro de 150, vou declarar no meu imposto de renda. Mas, por outro lado, faz até sentido no que você está dizendo, porque eles não querem que a pessoa enriqueça sem que eles saibam, como se fosse. Não, eu tinha uma casa de 100 o ano passado, agora eu tenho duas casas de 300. De onde veio esse dinheiro, sendo que eu estou ainda declarando meu, sei lá, 50 mil só de income. Então é onde a pegadinha aqui é isso. Exatamente. E assim, a maioria dos contribuintes não tem essa noção. Nós, como trabalhamos na área, nós temos, quando eu falei, você já entendeu e tudo porque sim. Mas se você fala com o contribuinte, é muito comum e a Receita Federal já tem fórmulas lá, fórmulas automáticas, que a partir do momento do percentual do ganho, de quanto aumentou o patrimônio, automaticamente já cai na malha fina. Entendi, entendi. A Pois é. maioria dos contribuintes eles não fazem a ligação de uma coisa com outra. Então é aí que a gente tem que ter alguém que faça o imposto de renda, como vocês chamam aí nos Estados Unidos, um preparador, né? Aqui a gente fala que é o contador mesmo que faz a contabilidade, que faz a declaração de imposto de renda. Nós não temos preparadores de imposto de renda, mas as pessoas têm que estar adequadas à legislação. Porque qualquer pessoa aqui faz um programa, pega num programa e faz, e fazer corretamente. É essa a questão. Ah. Aqui existe alguns programas online que as pessoas fazem e tal, mas normalmente aí no Brasil é bem mais fácil, porque é só entrar no site do governo, pôr as tuas informações e automaticamente você está liberado ali para fazer o teu próprio imposto, né? E você Então eu até falou, imagino que muitos erros, muitas discrepâncias acontecem, não? sim, com certeza. E para você ter uma ideia, até o ano passado, há 2 anos atrás, até 2 anos atrás, a Receita Federal disponibilizava um arquivo, a gente entrava no site, baixava um arquivo, e nesse arquivo a gente fazia a declaração e enviava tudo. Agora nós temos uma opção nova, que ela é online. Você entra com a sua senha Gov, você entra lá e você faz a declaração. E essa declaração, ela vem pré-preenchida. Para você ter uma ideia, o meu sogro, Ah, por exemplo, ele tem Parkinson. E ele recebe do Exército um valor de aposentadoria, um valor X, que é um valor alto. E veio como tributado. Ele teria que pagar 29 mil reais aqui de imposto de renda. Só que ele é isento, no informe de rendimentos dele é isento e tudo, mas na declaração pré-preenchida da Receita, ele veio com as vinha informações dizendo que ele tinha totalmente. que pagar aquilo. Hum. Exatamente. Se é uma pessoa que não entende, ela vai pegar e vai falar assim: não, a Pagada. Receita Tipo, me vai. mandou, a minha sogra ficou desesperada, falou: Sandra, tem isso para pagar e tal. Falei: não, calma, a gente revisa tudo ali, a gente pega o documento que aí nos Estados Unidos é o W2, aqui é o informe de rendimentos, pegamos o Hum. documento, validamos e todas as demais informações, aonde tem que estar preenchida a isenção e tudo certinho.
Então, são essas coisas, esses detalhes que fazem com que a gente faça uma declaração melhor para o contribuinte. Tudo bem. Agora vamos pensar a pessoa que mora aqui nos Estados Unidos e precisa fazer o imposto de renda. Essas são as pessoas que estamos aqui focalizadas em ajudar. Como nós faríamos? Quais são os documentos que a pessoa precisa? Uma vez que ela está aqui, algumas pessoas não podem voltar ao Brasil. Tem como você ajudá-los mesmo assim? Tem sim. Em primeiro lugar, se elas tiverem a declaração do ano anterior, né, a última vez que fizeram, é a base que a gente tem para iniciar o imposto. Aí, Certo. nós podemos, junto à Receita Federal, nós fazemos um trâmite para a pessoa fazer esse cadastro lá. Como aí existe o cadastro no IRS, nós temos o Aham, sim. cadastro aqui na Receita Federal. E existe uma Certo. senha que todo mundo chama de senha Gov. Então, quando a gente tem essa senha Gov, a gente pode acessar, pode ver a situação do cliente, enfim, fazer um rastreio total do que tem na Receita Federal. Esse é o primeiro passo. Ok. Qual que é o segundo passo? Ver todos os bens que a pessoa tem declarados aqui no Brasil. Declarados ou não, né? Porque muitas vezes Tá, mas vai esses adquirindo. bens já estariam automáticos no sistema online ou a pessoa tem que em algum, sei lá, procurar na prefeitura, eu tenho duas casas, vou procurar na prefeitura quanto custa a casa, isso e aquilo. Tem uma maneira mais rápida isso? Como é que funciona? Então, não é assim procurar na prefeitura. Isso é um problema muito grave que nós temos no Brasil. Qualquer bem, ele só pode ser declarado pelo valor que você pagou. Então, não é o valor que ele é de mercado. Por exemplo, eu compro uma Uhum, casa que vale 500 mil, se eu paguei 200 mil nela, eu preciso declarar os 200 mil que eu paguei. uhum. Então, o que que nós fazemos? Nós vemos nas declarações anteriores se existem já esses bens declarados. Essa é a primeira coisa, Ok. né? A maioria das vezes, assim, tem. Vão ter os casos que não têm declarados, aí nós vamos fazer um trabalho de um estudo, uma verificação, porque aquilo que a gente falou lá no começo, ele tem que ter o registro de entradas para poder justificar que ele comprou esse bem aqui. Tá, e no caso, tem uma maneira mais fácil, vamos supor que eu tenho um cliente aqui, que ele mora nos Estados Unidos, faz 5 anos que ele não tinha renda nenhuma, e o ano passado ele comprou uma propriedade no Brasil, de um dinheiro que ele mandou daqui para aí, comprou essa propriedade, sei lá, comprou uma fazendinha, e de repente, nesta fazendinha, ele tinha vaca de leite. E agora ele produz leite e vende laranja. Vamos supor que seja isso. Como é que fica essa situação dele? Sim, aí nós fazemos uma declaração com base, provavelmente ele tem esse terreno, enfim, ele tem lastro nos Estados Unidos para poder ter comprado essa propriedade aqui no Brasil. A partir Certo. do momento que ele tem esse lastro, a gente vai registrar o imóvel e a partir dali a gente já vai registrar o ganho que ele tem, o rendimento, é a renda mesmo. Aí, nesse caso, a gente vai ver se o tipo de comercialização, se a gente vai configurar isso como um produtor rural ou não. Porque nós temos também o caso do produtor rural. Se não é produtor rural, se tem uma renda, ou digamos que ele comprou, existe essa situação de produtor rural, mas digamos que ele comprou e, como ele não mora aqui, ele alugou esse imóvel. Aí ele tem Certo. o rendimento de aluguel. Nós também vamos Entendi. declarar o rendimento de aluguel e vai ser devidamente tributado dentro da tabela Entendi. de Falando em, Asali. falando em tabela, qual é as tabelas de preços? Depois nós vamos divulgar exatamente os preços, né? Mas mais ou menos, qual a diferenciação para o imposto de indivíduo, por exemplo? Tem simples, complexo, mais elevado? Como é que funciona isso? Sim, as alíquotas hoje elas variam de 7,5% até 27,5%. Essas são Certo. as alíquotas do total da renda que ele recebeu e tem uma dedução que é feita automaticamente. É essa a diferença que nós temos aqui no De Brasil. 7 a Existe uma 27. Aqui é de 10 a 37. 37. Então, nós temos de 7,5% a 27,5%. A, a diferença, eu vou até conferir essa questão da tabela mensal. Não, Tá. mas o que eu estaria dizendo não necessariamente a tabela do imposto em si, do percentual que se cobra de imposto, mas
mas em questão do valor que estaríamos cobrando para fazer o imposto. Por exemplo, se uma pessoa vem e ela só tem um ganho no Brasil, sei lá, ganhou algum rendimento de um aluguel lá no Brasil, ela vai, para ela fazer o imposto, já em comparação com outra pessoa que tem várias contas bancárias, tem carro, tem propriedade, tem apartamento, alguns ganhos, como é que ficaria isso? Sim, nós temos hoje dois modelos. Modelo simplificado, que é aquela que só ganhou um rendimento ou de aluguel, alguma coisa assim, e que a gente faz um modelo simplificado e a Receita Federal, no próprio modelo, ele já dá um desconto simplificado. Como se fosse Certo. dizendo assim, olha, parte desse a gente não vai pagar. Então, nós temos esse modelo que é o simplificado. Aí nós temos a Ok. declaração, modelo completo. O modelo completo, o que que é o modelo completo? Qual é a diferença? Ah, Sandra, quando que eu tenho que fazer modelo completo? Quando que eu tenho que fazer modelo simplificado? Quando você Certo. tem despesas para deduzir, esse tipo de coisa, mas não é normalmente não é o caso de quem não mora aqui, certo? Ah, Aham. qual é a complexidade que a gente tem? Compra e venda de veículos e compra e venda de imóveis. É aí que Entendi. tem complexidade da questão do modelo que você entrega. Ok. E qual os documentos que eu precisaria? Eu moro aqui nos Estados Unidos, quero fazer o imposto de renda aí dessa minha fazendinha ou dessa casa que eu acabei de comprar. Como é que ficaria? Ou algum rendimento que eu ganhei, está aí no Brasil ainda, quero resolver a minha situação. Como é que eu faria isso? O que que você precisa de mim? Vamos supor. Primeira coisa é o informe de rendimentos. Se foi o que você recebeu da pessoa jurídica, existe a obrigatoriedade do envio do informe de rendimentos. Uhum. Depois disso, se for aluguel, quando está em uma empresa de locação, né, que faz uma imobiliária aqui É no Brasil, fácil, a ele imobiliária vai vai. providenciar isso daí. Isso. Se for de boca a boca, né, muitas vezes um contrato, a parte alguma coisa, aí a gente precisa sentar e verificar ali quanto foi, o que foi pago direitinho, o que foi descontado, Uhum, e uhum. lançar qual foi o rendimento. Então, né, Certo. basicamente, de rendimentos são esses. Quando compra e vende, a gente precisa da matrícula ou do contrato de compra e venda. Ok. Veículo, a mesma coisa, quando compra e vende, o valor da compra, valor da venda. Então, são E documentos, com praticamente, relação. documentos Ah, que a gente tem aí. ok. E com relação a descontos, por exemplo, vamos supor no caso do aluguel. Ah, aluguei meu apartamento lá no Brasil e tal, né? Vamos supor que a pessoa diga, ah, eu comprei um apartamento e a minha mãe deu uma limpeza nele, meu pai deu uma reformada, né? Botou os móveis lá e agora está alugando lá. Beleza. O que que eu posso descontar disso? Tenho como descontar algumas coisas ou não tenho? Não tem de desconto nenhum. Como O que assim a não tem gente desconto? não tem, Peraí, não o tem desconto, rendimento não é todo do dedutível, aluguel, eu pago ele por e completo? puro e completo. É por isso que você deixou de fazer declaração de imposto de renda aí, aqui. Exato, exato. Ah, por isso que o do 7 ao seu 27% faz sentido, né? Nós fazemos até chega até a 37%, mas é baseado no lucro. Exemplo, Não, vamos supor que eu aluguei alguma propriedade no Brasil, ou nesse caso aqui nos Estados Unidos, 2 mil por mês. No final de 12 meses, deu um rendimento de 24 mil. Quando chega no final do período, eu vou avaliar quanto eu gastei. Ah, eu aluguei aquilo, então vou ter que descontar o aluguel que eu paguei. Uma propriedade minha, então vou descontar o mortgage, a taxa que eu paguei, né, não. de IPVA, que vocês chamam aí, que seria a taxa IPTU, predial, ou seja lá, né? O, que aqui é chamado Real Estate Tax. Daí, se eu tive que gastar com limpeza, se eu tive que gastar com reforma, se eu tive que gastar com algumas coisas, de repente o advertisement que eu fiz para anunciar que eu estava alugando aquilo, eu posso descontar, a limpeza, várias outras coisas, que daí no final, vamos supor, eu aluguei, deu 24. Somei tudo um pelo outro e acabei gastando 26, tive 2 de não, prejuízo, não pago é nada. não. Se tiver Mas por condomínio, que que é pago não? à Que coisa mais parte. injusta? Como que não?
até na própria renda da pessoa física você não consegue deduzir o que é dedutível na pessoa física, para Não, você ter uma peraí. ideia. Se eu for autônomo, vamos supor que a pessoa trabalha aqui nos Estados Unidos e ela foi para o Brasil, ficou 2 meses aí de férias. Nesse período de 2 meses, ela trabalhou como autônoma aí, sei lá, vendendo cachorro-quente na praia. Vamos supor, o cara descobriu uma fórmula aí super boa de cachorro-quente nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e ficou na praia do Rio de Janeiro lá vendendo cachorro-quente por 2 meses, ou na Bahia, seja lá onde. Beleza. E teve aquela renda dele. Vamos sugerir que ele ganhou R$ 20.000. Ele não tem como ele descontar o preço do cachorro-quente, a da carrocinha, do óleo de não sei o que, a babosa que ele teve que parar na cara por causa do sol e esse tipo de coisa? Não, não. Oh my goodness, Pessoa sério? física, não. Não. O que que uma pessoa física Mas é pode isso, pô. deduzir? Não pode, não, assim. Hoje, digamos que fosse esse caso, esse exemplo que você deu, se a pessoa chegasse aqui e começasse a fazer, ela teria que, assim como o informal, ela deveria se cadastrar no MEI, que é o Hum, MEI. Aí é um microempreendedor individual. certo. Aí é diferente. O MEI, ele pagaria o imposto de renda, ele paga uma guia, um valor, dependendo se ele presta serviços ou se ele vende mercadorias, dependendo do que ele faz lá, ele é uma junção de percentuais. Aí ele Aham. paga aqui a gente tem um documento específico, ele paga aquilo no valor de 70, R$ 80, R$ 90, não passa de R$ 100 esse valor. Nesse caso, aí Tá, ele, mas esse peraí, isso daí é todos vão baseado no falar. que ele ganhou ou ele é baseado só porque no que eu quero pagar? Não, tem um limite. Ele pode. E aí a gente vai entrar numa discussão assim, muito. A gente pode falar de Não, cada mas ponto vamos supor cada que esse cara, semana. tá? Ele saiu aqui dos Estados Unidos, ele mora aqui, foi aí no Brasil. Mesmo caso, foi vender picolé na praia. E dele registrou o MEI lá. Ele compra o picolé, comprou aquela caixa pro picolé, ele tem a bicicleta lá que vai, sei lá o que ele faz lá na praia, vai andando de bicicleta na praia e vendendo picolé. Ele foi para o Brasil, ficou 2 meses. Beleza. Daí ele vai voltar para cá e continuar o trabalho dele aqui nos Estados Unidos. Como é que ele relata esse negócio aí? Ele não relata, na verdade, porque se ele só ficou esse tempo, ele não tem nem o período suficiente. Ele teria que ganhar, Mas e digamos se ele assim. ganhou 100 mil? Se ele ganhou R$ 100.000? Então, se ele declarar os 100 mil, ele vai ter que pagar sobre os R$ 100.000. Tá, mas vamos supor que ele vai declarar os R$ 100.000 e ele tem um E MEI. não tem Como é que dedução. fica? Ele não tem o direito de descontar a bicicleta, os picolé, Não. Combustível, não. Não. As deduções previstas no Brasil Eu vou são continuar fazendo taxa educação, aqui e você vai continuar fazendo taxa aí, que assim não dá. educação até um limite. Tem um limite, Ah, se você for tudo bem, até entendo. Então, o que que mas desconta? não, o Doação para a obra limite, de caridade, pode? O não, o dízimo da igreja não limite pode? não pode. Como que não pode? Nem o dízimo da igreja? Não, não pode. Ah, Alimentação não mas e pode. médico? Médico tem que poder. Aí médico faz o livro caixa. Médico é diferente, tem outro tratamento. Se chama Ah, livro caixa. Aí ele faz as deduções, mas não existe livro caixa para todas as profissões, as demais profissões. As outras não. Para o ok. MEI, por exemplo, vamos dizer o Ah, MEI, aquele exemplo que a gente falou do MEI. O MEI, ele vai pagar uma taxa, que é um percentual, todo mês lá de até R$ 80. E ele vai declarar o imposto. Só que ele só pode se enquadrar no MEI se ele tiver um faturamento até 6 mil, 6 mil e pouco. A gente tá para mudar por para mês? 80. É 6 mil reais, seis e pouquinho por ano, por mês. Que Ah, dá 81 mil por ano. Se ganhou mais do que isso, ele já tem que declarar e aí não tem dedução nenhuma. Então, digamos assim, ó. eu não Ah, entendi, sério mesmo. Mas um business não tem direito de descontar as coisas? não, aí é uma empresa, aí ela tem que ser um business, tem que ser uma LLC ou tem que ser uma corp, tem que ser uma empresa assim. Ah, Mas tá. não se misturam Não, porque olha só, aqui nos Estados Unidos, as pessoas às vezes confundem o negócio da LLC quando é partnership, quando é sole proprietorship. Porque a partnership, ou uma empresa, uma Inc. or corporation,
você tem o direito de descontar toda a despesa que você teve. Ah, alguém ganhei 100, gastei 150, beleza, tive 50 de prejuízo, é o que é, entendeu? Whatever. Uhum, Eu não estou dizendo que você vai inventar, não, é o que gastou, claro. gastou, mostra ali, pronto. Agora, por outro lado, quando você é uma sole proprietorship, que vai dentro do indivíduo, é como se fosse uma MEI, exatamente Aham, como uma MEI. exatamente. Daí você É, tem o direito de botar lá, eu ganhei 50, eu gastei, mesmo que eu diga que eu gastei 50, o governo fica assim, ah, não é bem assim, você não pode gastar igual o que você ganhou. Ou seja, porque metade de você é indivíduo, metade de você é um negócio. Então, se você disser que ganhei 50 e gastei um 25, 30, ele aceita. Entendeu? Mais ou menos a metade aí ele é aceitável, né? Que você teve do gasto. Passou disso, ele começa meio que a desconfiar de você e achar. Não é que você não possa ter gasto mais, você pode, só que ele não aceita que você deduza uhum. mais que uma metade, uns 60%. É diferente de você acontecer e ele aceitar, certo? Mas de qualquer forma, ele te aceita 50%, pô. Eu ganhei 30 mil, gastei 15, beleza, ele me deixa descontar 15, eu pago em cima dos 15 restantes que sobrou, né? Só que é uma taxa, uma alíquota direta como peão e patrão de mim mesmo, né? Que é o caso do MEI, que você é patrão e funcionário de você mesmo, seu próprio negócio. Mas ele te deixa descontar, nem que for metade por cento dos seus gastos, né? Agora, aí não pode. Não, nesse caso não. Ele paga um valor fixo, mas ele também paga um valor Pois fixo. é, mas daí por um lado tá bom, porque ele vai pagar um valor fixo e não Mas necessariamente o ele valor pode da só renda em si. faturar. É, mas a questão é que ele pode faturar até R$ 81.000 por ano. Mas 80 daí mil, faz com que daí alimenta o preguiçoso, né? exatamente, 80, Esse 80 eu esse é o gastei 100 e problema. pouco por Porque daí o mês cara não trabalha mais porque pensa, não, eu não posso trabalhar mais, senão eu vou sair da minha isenção. do mês. O que, se ao mesmo tempo ele fosse pagar pelo resultado, eu trabalhei mais, paguei mais. Então, Trabalhei exato. menos, ganhei menos. Paguei menos, quer dizer. Então, Então, aí existe o quê? Eu tenho, o que que não é tributado quando eu tenho uma empresa? Essa empresa, ela gera lucro e esse lucro eu distribuo para os sócios. E isso é isento de imposto de renda. Ele entra na declaração pessoa física. Imagine que nós dois temos uma empresa e nós dois trabalhamos lá e deu 100 mil reais de lucro, tá? Esse lucro é distribuído, ele vai na minha declaração de imposto de renda pessoa física como isento. Por quê? Porque a empresa lá, ela vai pagar os devidos impostos que ela tem que pagar. tá, Então, o peraí, lucro... peraí, peraí. Peraí. Só para a gente entender aqui. Esse é um assunto interessante. Vamos ter que fazer uma nova live aqui para a gente explicar sobre isso. Eu só quero entender o seguinte: vamos supor, a empresa fez 500 mil. Ela gastou, vamos supor, no exemplo aqui, ela gastou 400 mil. Destes 400 mil, sobrou 100, daí foi distribuído 50 para mim, 50 para você. Isso, Eu não pago nada de imposto, nem você, porque é uma distribuição. Tá, beleza. exatamente. Mas e a empresa? A empresa é isenta de pagar aqueles 100 mil ou ela paga imposto naqueles 100 mil? Não, depende. Nós temos impostos que incidem sobre o faturamento, que é diferente da Ah, sim, receita. porque daí ela vai considerar os meus 500 mil de ganho, me taxar lá em cima, independente de onde eu gastei, eu pago baseado nos 500 mil. É, nós temos vários impostos. Nós temos imposto de renda, contribuição social, sobre isso são sobre o lucro. Agora, depende, se você estiver no regime do presumido ou se você estiver no regime do lucro real. Se você estiver no simples, também tem diferença, porque tem outros percentuais. Ah, já Agora, lembrei por que que eu não PIS, fiz, por que COFINS, que eu parei PIS, de. COFINS, Fazem mais de 20 anos que eu parei de fazer imposto de renda no Brasil. Tá, já entendi. Lembrei dessas e coisas. PIS, Que era, COFINS é era sobre a umas coisas assim que eu receita. ficava assim, sério mesmo? Ficava assim, não aguento, não Eu aceito, lembro que não quando tolero. eu trabalhava há 15 anos atrás, eu falava alguma coisa para você. O dia que eu falei de substituição tributária, você falou, não, Sandra, não existe isso. Eu falei, não, existe. Não, é É meio, o meio Brasil. estranho, mas tudo bem, não vou entrar no mérito da questão, é o que é, a gente não pode mudar.
mas, de certa forma, eu acho que fica mais justo da maneira americana. Por mais que você pense, vocês vão pagar mais imposto de renda, pois é, mas se eu pago uma alíquota maior e tenho o direito de descontar mais coisas, no final das contas, mesmo que a alíquota seja maior, mas é maior em cima de um valor menor, o que acaba, no final das contas, sendo menor. Do É meu sobre a bolso, vamos supor. renda mesmo, sobre o lucro, sobre a renda. Exato, se eu tive lucro, vamos supor, ganhei 1 milhão, gastei 800, sobrou 200, vou pagar em cima dos 200. Não vou pagar em cima do 1 milhão que eu ganhei. Por quê? Porque, na verdade, os 800 foi para gerar aquele 1 milhão. Faturamento não é a renda. Eu paguei o aluguel, eu paguei, de repente, a aquisição Funcionário. de carros e outras coisas para eu funcionar, de máquinas e tudo mais. Então, bom, anyway. Mas então tá, Sandra, eu tenho que terminar por agora. É um prazer realmente saber que você está aqui conosco. Semana que vem nós vamos ter mais uma conversa com ela e ela vai explicar alguns outros detalhes, inclusive vai nos dar preços, né, para a gente ter uma noção aí de quanto é fazer o imposto de renda para você que está aqui nos Estados Unidos. Pode agora, junto com a KPM, ok? Estamos associados com a Sandra, essa maravilhosa profissional na área contábil também, ok? Ela, inclusive, já tem 35 anos fazendo imposto de renda no Brasil. Então, eu acho que essa nossa parceria vai ajudar muito você, que várias vezes já me perguntou, Enivaldo, faz o imposto de renda para mim no Brasil? Não, agora eu vou dizer sim. Não é eu que faço, mas é uma profissional que a gente garante o serviço de eficiência que ela vai nos apresentar. Portanto, entre em contato conosco, estamos aqui prontos e dispostos a ajudar você a fazer o seu imposto de renda, não só aqui nos Estados Unidos, mas também lá no Brasil, beleza? Nós vamos botar os nossos links aqui para que você entre em contato e saiba um pouco mais a respeito de como podemos nós ajudar você a fazer o seu imposto de renda. Lembre-se, ainda temos um mês aí pela frente, mas olha, as coisas e o tempo sempre passa rápido. Então, não deixe para depois. Entre em contato conosco agora mesmo, ok? É fácil o nosso e-mail, brtax@kpmtax.com, beleza? brtax@kpmtax.com. Você pode entrar em contato comigo, com a Sandra, e falar então um pouquinho a respeito do seu imposto de renda no Brasil. Muito obrigado, Sandra, e é um prazer poder dizer a todos vocês que estamos aqui prontos para ajudar você no seu imposto de renda. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Valeu!